Agora que a gente já viu alguns elementos que mudam com o mindset ágil e algumas ferramentas que a gente pode usar no nosso dia a dia, a gente vai analisar um pouquinho mais profundamente um dos pilares do RH, o recrutamento e seleção. Uma das grandes coisas que mudam no recrutamento e seleção é o jeito como a gente vê as habilidades que vão ser avaliadas dentro do processo seletivo. Uma das frases que é mais utilizada é: contrate por atitude e treine habilidades. Quando a gente está falando de um mundo que muda constantemente, aquele famoso VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, a gente está falando sobre habilidades que são diferentes, não são aquelas habilidades técnicas que a gente aprende sempre. A gente está falando de habilidades como adaptação, flexibilidade cognitiva e basicamente uma vontade de aprender e aquela ambição que a gente já falava nas aulas anteriores. Então a gente precisa trabalhar com a vontade que as pessoas têm de aprender coisas novas para a gente continuar se adaptando como organização. Então, como a gente está falando que as habilidades técnicas mudam constantemente, que novas tecnologias aparecem a cada dia e novas metodologias têm que ser trazidas para as outras áreas, a gente está falando de se adaptar muito mais frequentemente do que era feito antes e assim a gente precisa que a nossa organização se adapte junto e não tão lentamente como acontecia anteriormente. A ideia então é que a gente precisa contratar pessoas com a atitude certa para continuar se desenvolvendo, mesmo que o desafio mude constantemente. A gente não pode contratar pessoas para desafios e tecnologias específicas, a gente precisa contratar pessoas que tenham a capacidade para aprender coisas novas constantemente. Vamos entender um exemplo, então? Se você é do mundo da tecnologia, você sabe que existe linguagens de programação surgindo a todo momento e que os desenvolvedores sabem que precisam de certos tipos de linguagem para certos tipos de produto que estamos fazendo. Então, se a gente foca só nas habilidades técnicas na hora da contratação e nas competências técnicas, a gente está falando de focar somente naquele desafio, naquele produto que a gente está falando. Mas e se esse produto mudar? O que a gente faz com esses desenvolvedores? A gente precisa que eles mesmos se adaptem e aprendam uma tecnologia nova mais rapidamente para que a gente consiga adaptar o nosso produto e conseguir inovar mesmo assim. Então, o técnico é sim importante, é claro, mas a gente também precisa de pessoas com as atitudes certas para aprender e inovar junto com a gente e manter o nosso negócio crescendo do jeito que ele deve crescer. E como é que a gente faz para avaliar essa atitude, para identificar se a atitude dessa pessoa é a certa para o nosso momento atual da empresa? Algumas empresas já chamam essa atitude de fit cultural, ou seja, elementos que fazem sentido tanto para o candidato quanto para a empresa em termos de ideais, valores, etc. São todos aqueles elementos que a gente já sabe que uma empresa precisa e que a gente tem na cultura, e dessa vez a gente deixa um pouco mais claro para a gente conseguir avaliar de fato esses elementos nos candidatos. Uma das grandes tendências que a gente tem no mundo ágil em termos de recrutamento e seleção é a formação de squads de recrutamento. Ou seja, squads são equipes multidisciplinares que normalmente têm uma missão muito clara em relação ao produto que está sendo desenvolvido dentro de uma empresa. A gente adapta um pouco o conceito para o recrutamento e seleção e entende que esses squads, essas equipes multidisciplinares, vão nos ajudar com a missão de identificar esses elementos que a gente entende que são importantes para a nossa cultura e para nos ajudar a avaliar melhor os candidatos que estão passando pelo nosso processo seletivo. Essas pessoas do squad são multidisciplinares, ou seja, elas podem ser de diversas áreas, não precisa ser só do RH. Então a gente pode ter pessoas da área que essa pessoa vai trabalhar, pessoas que são embaixadoras da nossa marca para o mundo exterior e que realmente entendem e representam esses valores que a gente entende que são importantes para a nossa cultura. Esse squad, então, pode participar do nosso processo seletivo em algumas etapas do processo, participando de entrevistas presenciais e avaliando essas competências mais comportamentais, que são a nossa atitude e o nosso fit cultural. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado com esse fit cultural e com esses valores que a gente entende que são importantes pra gente não confundir com contratar todo mundo sempre igual. No fim das contas, quando a gente está falando de um ambiente de inovação, a gente está falando sobre ter um ambiente diverso para a gente conseguir trazer
conhecimentos, experiências, é aquela abrangência do profissional em forma de T para dentro da nossa organização, e essa diversidade tem que trazer também a autenticidade, para as pessoas conseguirem se sentir à vontade, construir aquela relação de confiança com a empresa e assim conseguir testar, errar, aprender e melhorar. Ter esse fit cultural bem definido não ajuda só a gente a selecionar as pessoas durante o nosso processo seletivo. Ajuda também a gente comunicar de forma mais assertiva para as pessoas como é trabalhar na nossa empresa. E isso se chama Employer Branding, ou a marca empregadora. A marca empregadora serve para a gente realmente comunicar tudo aquilo que a gente aprendeu lá na primeira aula sobre o nosso propósito, sobre o que a gente está tentando resolver no mundo de negócios e quais são os nossos valores e como é trabalhar junto com a gente. Então, a marca empregadora vai ser formada pelo nosso propósito, pelo nosso porquê, pela nossa atitude ou os valores que estão envolvidos na atitude para trabalhar junto com a gente e sobre os benefícios que nós, como empresa, temos para oferecer aos nossos possíveis futuros funcionários. Esses benefícios podem ser tanto tangíveis, aqueles que a gente já comunica normalmente nas nossas vagas, que são salário, plano de saúde, plano odontológico, vale-refeição, alimentação, vale-transporte, bonificação, tudo que é tangível, que é palpável para a pessoa. E também tem os benefícios intangíveis, ou seja, valores, cultura e tudo que a pessoa vai vivenciar estando ali trabalhando com a gente todos os dias. Afinal, essas pessoas passam mais tempo com a gente do que nas suas próprias casas. Então, o ambiente onde elas estão tem que ser positivo, tem que ser minimamente desafiador e minimamente a ver com seus valores e ideais para que ela se sinta à vontade, para que ela consiga se desenvolver e alcançar novos passos, que é tudo que a gente estava falando sobre as ambições das pessoas. Esse conjunto de benefícios tangíveis e intangíveis formam o que a gente chama de EVP, que é o Employee Value Proposition. Ou seja, é a proposta de valor que nós, como marca, damos ao nosso empregado, nosso funcionário. Então, quais são os valores que essa pessoa vai receber por estar junto com a gente, trabalhando junto com a gente? Esse EVP, esse conjunto de benefícios tangíveis, intangíveis, nosso propósito e assim por diante, tem que ser super comunicados para a gente conseguir atrair as pessoas certas, para que as pessoas já consigam identificar se aquele lugar é um lugar bom para se trabalhar ou não e se tem a ver com seus valores e sua atitude. Hoje em dia a gente tem uma oferta muito grande de trabalho, principalmente quando a gente está falando de tecnologia e um ambiente um pouco mais inovador. Então a gente tem que aprender a se diferenciar de outras empresas e faz parte também o candidato entender se esse é o lugar que ele quer trabalhar ou não. E ele também seleciona a empresa onde ele vai estar trabalhando. A marca empregadora, então, tem que ser a comunicação com os candidatos. E onde essas pessoas vão buscar informação? Elas buscam essas informações não somente na página de carreiras, por exemplo, mas nas redes sociais onde a gente está inserido, então LinkedIn, Facebook, Instagram e assim por diante. No site institucional também. Então é por esse motivo que as marcas têm que estar alinhadas. E, inclusive, as pessoas vão falar com pessoas que trabalham dentro da nossa empresa. E é por isso que o alinhamento e a consistência da marca que a gente divulga, tanto para fora, para os nossos consumidores, quanto para os nossos candidatos, quanto para dentro, para os nossos funcionários, tem que estar alinhada. E a gente tem que estar comunicando com o mesmo discurso, com o mesmo propósito e os mesmos valores em todos os canais de comunicação que a gente pode ter. Uma outra tendência do ágil dentro do recrutamento e seleção é a gente trabalhar com um conceito de comunidade. A comunidade vão ser todas essas pessoas que estão acompanhando informações sobre a nossa empresa, sejam elas de notícias, de mercado, de vagas, de como se trabalhar na nossa empresa e assim por diante, para que elas já fiquem inteiradas, para que a hora que a gente tenha uma vaga para divulgar, essas pessoas já sabem como é trabalhar na nossa empresa, elas já querem trabalhar lá e o processo fica muito mais simples. Elas já conhecem todas as nossas tecnologias, a nossa cultura e assim por diante, e o processo seletivo fica bem mais curto. Então esse conceito de comunidade acaba ajudando a gente no processo seletivo em si, mas é uma etapa anterior, é uma etapa que a gente tem que investir e inclusive investir com estratégias de médio e longo prazo, para que a gente consiga fechar vagas mais rápido e atender as demandas do nosso negócio de contratação. E agora a gente vai entender de fato como funciona o processo de seleção dentro do ágil.